Olá pessoal, hoje a gente vai terminar, né, a matéria da terceira área, tá? A gente vai terminar com batimentos e o efeito Doppler, tá? Batimentos então tem a ver com interferência, né, que a gente já viu para alguns casos, que envolve ressonância, por exemplo, né? E aqui a gente vai ver o efeito da interferência quando as frequências das ondas que interferem são muito próximas, tá? E depois a gente vai acabar com o efeito Doppler, que não tem a ver com interferência, tem mais a ver com o movimento relativo entre quem está emitindo uma onda sonora e quem está recebendo essa onda, tá? Então, batimentos uh, acontecem, né? Ocorrem quando a gente tem a interferência entre ondas que têm frequências muito próximas, tá? E a gente vai estudar matematicamente o caso de um elemento específico, né? Um elemento de fluido que tem ali no nosso meio. A gente vai pegar um elemento só desse meio e estudar, né? Então a gente vai só se preocupar com a variável temporal, tá? Então a gente varia no tempo, a gente nota, se a gente ficar olhando só para um elemento, a gente vai ver que ele oscila em torno de uma posição de equilíbrio, né? E o deslocamento máximo desse elemento de fluido é o SM, né? E temporalmente quem vai ditar a frequência com que ele vai oscilar vai ser a nossa frequência angular, tá? Então aqui a gente tem uma onda S1 e uma onda S2, tá? Então esse S tem a ver com deslocamento, né? Então as ondas são idênticas, pelo menos em relação à amplitude do elemento, né? Mas a gente nota que essas ondas têm frequências diferentes, tá? Então inicialmente elas têm frequências diferentes. A primeira onda tem a frequência angular ω1, a segunda onda a frequência ω2, tá? E como a gente sabe, para estudar interferência a gente soma, né, a contribuição de cada uma dessas ondas, né? O princípio da superposição, né? Então a onda resultante vai ser dada pela soma dos dois deslocamentos. Então, como a amplitude ela é a mesma nos dois casos, a gente deixa em evidência ali, né? A gente só tem daí uma soma de dois cossenos com argumentos diferentes. A gente pode usar essa identidade trigonométrica aqui, tá? Cosseno de A mais cosseno de B vai ser dado por 2 cosseno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Então não importa muito aqui quem é o A, quem é o B, se a gente bota o B primeiro, não faz muita diferença porque o cosseno ali é uma função par, né? Então não importa quem é maior que o outro aqui, tá? Então considerando que essas duas ondas estão interferindo, a gente pode obter a onda resultante usando essa fórmula aí, né? Identificando como A o ω1t e como B o ω2t, tá? Só fazendo essa relação aqui, né? Certo? Então a gente acaba com essa expressão aqui para a onda resultante, né? A gente tem aquele fator de 2 ali na frente, 2SM, cosseno. Aqui a gente vai ter a média das duas frequências, das duas fases, né? ω1t mais ω2t sobre 2. E ali na parte final a gente tem o cosseno da subtração dos dois caras dividido por 2, tá? Então essa é a cara da nossa onda resultante quando a gente tem duas ondas de frequências diferentes interferindo, tá? Então a gente vai dizer que a média das frequências, o ω1 mais ω2 dividido por 2, a gente vai chamar de ômega, e a subtração das duas frequências dividido por 2 a gente vai chamar de ω', tá? Então por isso que a gente tem aqui uma multiplicação de dois cossenos agora para a nossa onda resultante, tá? Então, até aí tudo bem, essa onda resultante aí vai ser bem complexa, né, dependendo dos valores desses ômegas aí, tá? A gente vai escolher um caso específico em que a gente consegue observar batimentos, tá? A gente vai considerar que o ω1 ele é muito parecido com o ω2, vai ser um pouquinho maior só que o ω2, tá? Então, se eu tenho que esse cara aqui
esse cara aqui é um pouquinho maior que esse aqui, só um pouquinho maior, né? Quando eu tenho a subtração desses dois caras, esse ômega' vai dar um valor muito pequeno, tá? E o ômega vai dar um valor grande comparado com o ômega'. Então, um ômega sempre vai ser, nesses casos aqui, muito maior que o ômega'. Então, essa frequência aqui, ó, tá? Essa frequência aqui vai ser muito maior, tá? Do que a frequência do ômega'. E isso vai se refletir no formato dessa onda resultante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia como fica essa onda resultante, aqui a gente vê, tá? A gente tem aqui duas ondas ali na parte de cima indo para a direita, né? Então, essas ondas ali, a gente está estudando isso na componente temporal, então à medida que o tempo passa a gente tem essa variação do deslocamento do nosso elemento de fluido, né? E ali embaixo a gente tem a onda resultante da interferência dessas duas ondas, que se a gente olha rapidamente, a gente vê que são ondas idênticas, né? Mas uma tem uma frequência um pouquinho maior que a outra, tá? E essa é a condição, como a gente viu ali matematicamente, para gerar os batimentos, tá? Então a gente nota que essa onda resultante aqui, ela é característica por uma situação em que eu tenho uma frequência muito alta, né? Que é dado justamente por essa oscilação aqui mais periódica, né? Aqui, tá? E também a gente vê que isso está envelopado aqui por uma oscilação que é muito menos frequente, tem uma frequência muito menor aqui, tá? E esse fenômeno justamente vai gerar batimentos. Essas duas características da onda, essa oscilação muito rápida aqui e essa oscilação muito devagar que envelopa essa oscilação rápida, né? São as frequências ali que a gente obteve, né? O ômega' e o ômega, tá? Então o ômega vai ser aquele cara ali que tem uma frequência maior, é aquele que tem uma oscilação maior, né? E o ômega' tem uma frequência menor, é ele que vai dar a característica desse formato meio esférico ali para aquelas ondas, né? Tá? E, na verdade, aquela amplitude máxima ali, tá? Se a gente for ver, ela ocorre duas vezes, né, para cada período ali do ômega', tá? Então, na verdade, a frequência do batimento vai ser duas vezes a frequência do ômega'. A gente pode ver isso aqui, né? A gente pode ver isso aqui, ó. A frequência ômega', ela caracteriza justamente o formato de onda que envelopa essas frequências maiores, né? Mas se a gente olhar, ela acontece duas vezes aqui, ó, tá? Tem dois picos aqui, ó, para cada volta do nosso cosseno, utilizando somente o ômega', tá? Então, na verdade, a frequência de batimentos vai ser duas vezes a frequência de oscilação do ômega', tá? Então, se eu fizer essa consideração ali, a nossa expressão vai ficar como o ômega' ele é a subtração dos dois ômegas dividido por 2, né? Justamente esse 2 aqui vai cortar, e a frequência angular de batimento vai ser dado pela subtração das frequências angulares das duas ondas que interferem. Então notem que o ômega', o ômega', o ômega', o ômega', e o ômega de batimento são coisas diferentes, tá? A gente tem que entender cada uma dessas frequências aí, o que elas significam, tá? E se eu lembrar que o ômega é simplesmente
2πf, tá? Eu posso simplesmente escrever que a frequência de batimentos, não a frequência angular, né, vai ser simplesmente a subtração das duas frequências, né? E como a frequência não tem, digamos, sinais negativos, né, sempre aqui esse cara aqui vai ter que ser o maior, né? Frequência maior. Daí a gente obtém ali uma frequência de batimentos positiva, né? Tá? Então, ali no Moodle eu vou deixar um vídeo de um batimento que a gente consegue observar numa guitarra, tá? Então, quando a gente toca, por exemplo, duas cordas que têm frequências muito parecidas, a gente vai conseguir observar essa modulação do som ali, né? Ao invés de ouvir só a frequência natural daquele som, né? Tá? Então aqui a gente tem um probleminha envolvendo batimentos, tá? A gente tem que a corda A de um violino está fortemente esticada. Isso quer dizer que ela está esticada além do normal dela, né? Quando a gente estica uma corda acima, né, do que da sua frequência natural de oscilação, a gente está, digamos, aumentando a frequência, né, daquele som, tá? Então, quando a gente tensiona mais a corda, a gente está aumentando a frequência daquele som ali, tá? Do som da corda, de uma guitarra, de um violão, de um violino, tá? E a gente observa 4 batimentos por segundo, né? Quando essa corda ela é tocada junto com um afinador que está oscilando em 440 Hz. Então, 440 Hz deveria ser a frequência do som que a gente ouviria dessa corda, né? Mas, como ela está esticada mais que o normal, a gente vai estar observando 4 batimentos. Então, quer dizer, como a frequência de batimentos é a diferença entre as duas frequências, né? Então, a frequência de batimentos vai ser F1 menos F2, tá? Isso quer dizer, e eu estou tocando junto com a corda um afinador que está, no caso, tocando 440 Hz, tá? E eu estou ouvindo 4 Hz, então quer dizer que a corda do violino ou está a 336 Hz, né? Ou está a 444 Hz. Qual dos dois é o correto? Tá? Se eu estou dizendo que a corda do violino está fortemente esticada, quer dizer que eu estou dando para ela a frequência maior, tá? Então, em geral, problemas que envolvem batimentos dão uma dica desse tipo aí, tá? Então, o correto é justamente que a frequência da corda do violino, ela está em 444 Hz, porque quando eu toco ela junto com um afinador que tem 440 Hz, eu ouço 4 Hz de batimentos, tá? Acho que está claro, né? Então agora a gente já pode partir para o efeito Doppler, então tem que fazer alguns probleminhas de batimentos, tá? São problemas que envolvem mais a lógica, porque ele te dá a informação de batimento e dá alguma dica para tu saber se a frequência daquele negócio está acima ou abaixo do que deveria estar, tá? É bem tranquilo de fazer, tá? Então, no caso do efeito Doppler, tá? A gente já está meio acostumado com esse efeito, por exemplo, quando a gente ouve a sirene de uma ambulância que está vindo na nossa direção, né? A gente observa o som com uma frequência maior de quando, no caso, a frequência da vibração daquele som ali, né? Quando ele está vindo na nossa direção, ele parece que está, digamos, com uma frequência maior do que quando ele quando essa ambulância se afasta de nós. Aí parece que a frequência está menor, né? A gente consegue observar isso, tá? Então é um efeito que ocorre também em ondas luminosas, tá? E basicamente o que a gente vai ter que saber fazer é saber relacionar
as frequências detectadas, né, por um observador, né, perante uma fonte que vai estar emitindo ondas sonoras, qual vai ser a velocidade desses caras, como relacionar a velocidade desses agentes, quem está emitindo e quem está recebendo o som, com as frequências detectadas e emitidas, tá? Basicamente é isso que a gente vai ter que fazer. Então, nessa animação aqui, dá para a gente ter uma ideia. Eu espero que dê para... Espero que dê para ver isso aqui. Aqui, tá? Então, esse carro verde aqui, ele está parado e depois ele se desloca para a esquerda, né? Ou para frente, né? Então, se a gente olha esse carro parado, ele está emitindo ondas sonoras esféricas ali, como se ele fosse uma fonte pontual de ondas sonoras, então ele está gerando ondas esféricas, tá? E essas ondas, elas têm o mesmo comprimento de onda, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, certo? Elas têm o mesmo distanciamento entre as frentes de onda. Mas quando o carro começa a ir para frente, tá? Tu nota que as frentes de onda que vão estar localizadas na frente do carro, elas vão estar mais juntas, mais próximas, porque justamente o carro lança uma frente de onda e segue essa frente de onda para lançar outra frente de onda, né? Que é o que uma fonte sonora faz, ela solta várias frentes de onda. E quando eu lanço uma frente de onda, eu sigo essa frente de onda e solto outra, eu vou estar diminuindo o comprimento de onda, certo? Dessa onda que está indo para frente, tá? Agora, se eu for olhar a onda que está indo para trás, eu estou fazendo o contrário, eu estou largando uma frente de onda, me afastando dessa frente de onda e largando outra. Então, eu vou estar aumentando o comprimento de onda normal que teria se esse carro tivesse parado, tá? Então, é um efeito que a gente observa facilmente com uma sirene de uma ambulância, por exemplo, tá? Então a gente vai fazer basicamente uma análise de como calcular essas frequências, tá? Então a gente vai fazer algumas definições aqui que a gente vai usar, né? Então a gente tem aqui uma fonte, tá? E aqui do outro lado um detector, certo? Então a fonte aqui ela vai estar emitindo ondas sonoras com a frequência F, tá? E o detector vai estar detectando uma onda sonora de frequência F', tá? E a definição da frequência justamente pode dizer que é a velocidade da onda sonora dividido pelo comprimento de onda dela, tá? Então, no caso em que eu tenho uma fonte parada e um detector parados, tá? A velocidade com que essas frentes de onda aqui que a fonte está largando, então essas frentes de onda vão estar se deslocando, né, com a velocidade v, tá? O detector vai justamente ver que essas ondas têm essa mesma velocidade v, tá? E o comprimento de onda delas também, que é justamente a distância entre essas frentes de onda aqui, tá? Certo? Vai ser também lambda, não vai alterar, né? Então a frequência detectada por um detector que não está se movendo e a fonte também não está se movendo é a mesma, né? Então a frequência detectada é a mesma emitida, certo?
Então a gente vai usar essa análise aí para tentar entender as frequências em situações diversas, tá? Então a gente vai primeiramente aqui deixar a nossa fonte parada, tá? E o detector vai estar se aproximando daí, certo? Com a velocidade VD, tá? E se aproximando, tá? Então, detector se aproximando da fonte. Então, essa fonte aqui, que está emitindo as ondas, ela vai estar emitindo aqui essas frentes de onda, tá? Que tem comprimento lambda, certo? E elas têm uma velocidade v, certo? Então, quando eu falar velocidade v sem índice nenhum, é a velocidade do som, tá? Velocidade dessas ondas sonoras aqui. Então, essa fonte aqui está emitindo numa frequência f, certo? E esse cara aqui vai estar detectando uma frequência f'. Então, a gente sempre vai usar essa nomenclatura linha, geralmente, quando a gente está detectando, e não linha quando a gente está emitindo, tá? Então, essa frequência f' vai ser justamente a velocidade dividido pelo comprimento de onda, né? Então, o comprimento de onda que esse cara está recebendo aqui não muda, né? Mas a velocidade que esse detector está observando essas ondas aí muda, né? A velocidade ela é maior, né? Porque o detector está ajudando a se aproximar dessas frentes de onda. Então, é como se a velocidade dessas frentes de onda fosse maior, né? Então, a velocidade dessas frentes de onda vai ser V mais VD, tá? Vai ser velocidade relativa para esse detector, tá? E o lambda continua o mesmo. Então, a gente vai acabar justamente com essa formulinha aqui que eu escrevi lá em cima agora, né? Tá? A gente tem essa expressão aqui, tá? E geralmente a gente gosta de escrever a f' em termos de f, né? Então a gente sabe que a velocidade é lambda f. Então a gente vai substituir esse lambda aqui embaixo aqui por v sobre f, né? Aí a gente fica com esse v aqui e o f que estaria aqui embaixo vai lá para cima, tá? A gente acaba então com essa expressãozinha aqui da frequência detectada pelo detector que está se aproximando de uma fonte parada com uma velocidade VD, tá? A gente pode fazer também a mesma análise quando a nossa fonte está parada, tá? E o detector está se afastando daí com uma velocidade VD. Esse cara aqui continua emitindo as ondas sonoras, tá? Essas ondas sonoras continuam com uma velocidade v. O comprimento de onda aqui continua sendo lambda, tá? Esse cara continua emitindo aqui uma frequência f, certo? Então, a frequência detectada por esse cara aqui vai ser justamente... então, o lambda não vai mudar, né? O comprimento de onda não muda. E a velocidade agora vai diminuir. Então, para esse detector agora, tá? A velocidade com que ele observa as ondas sonoras vai ser menor, tá? Justamente porque ele está se afastando dessas ondas. Então, a velocidade relativa para ele vai ser menor. Então, a frequência detectada vai ser V menos VD sobre lambda, tá? É justamente essa formulinha aqui, tá? Então, no referencial da fonte, a gente sabe que V igual a lambda F. Então, a gente consegue substituir esse lambda aqui por V sobre F, né? E a gente acaba, então, com essa formulinha aqui. Por um detector agora se afastando de uma fonte, tá? Que está emitindo a frequência F. E ele está detectando, então, uma frequência F' que vai ser menor, né?
a frequência F, tá? Então, para o detector em movimento, em geral a gente vai ter isso daqui, né? Essa fórmula. Importante entender que esse mais aqui quer dizer que a frequência detectada vai aumentar, quer dizer que a gente teria uma aproximação, né? E o menos, a gente vai ter uma diminuição da frequência, quer dizer que a gente tem um afastamento. Tá? Isso é bem importante. É importante entender quando usar um sinal ou outro, tá? Depois aqui a gente tem... agora a gente vai considerar a fonte, né? Deixa eu considerar que a fonte agora vai estar se deslocando aqui com uma velocidade VF, velocidade da fonte, tá? O detector agora vai estar parado. A gente tem que entender daí qual que é a frequência que ele está detectando, tá? Então, primeiro essa fonte está se aproximando, então o que acontece é que ela tem aqui, ela está soltando uma frente de onda, seguindo essa frente de onda, andando uma distância Δx, e daí largando uma outra frente de onda. Então o lambda vai ser menor, né, por um Δx, tá? Então essas frentes de onda vão estar se deslocando para lá com uma velocidade v, que é a velocidade característica desse meio, né? Só que aí o lambda aqui, ó, o comprimento de onda desses caras não vai ser mais lambda, né? Vai ser lambda, o lambda anterior, se tivesse parado, menos o Δx, tá? A gente vai ter que levar em conta justamente essa aproximação que a fonte tem das frentes de onda para largar uma próxima frente de onda, né? Tá? Então esse cara vai estar detectando agora, então a fonte continua emitindo uma frequência F, mesmo ela estando se deslocando em direção ao detector. Tá? O detector então vai estar detectando uma frequência F', tá? A velocidade dessas frentes de onda para o detector são as mesmas, é a mesma velocidade, né? E o comprimento de onda que muda, daí vai ser um lambda menos esse Δx, tá? Esse Δx vai ser justamente o tempo, vai ser dado, né, pelo tempo que leva para a nossa fonte produzir uma nova frente de onda. Então, o tempo relacionado a esse deslocamento é o período, tá? E a velocidade vai ser dado pela velocidade dessa nossa fonte, o VF, tá? Então, esse Δx aqui pode ser caracterizado justamente por... Esse Δx vai ser a velocidade da fonte vezes o período, tá? Porque se vocês olharem qualquer distância, qualquer deslocamento, ele é caracterizado por uma velocidade e um tempo, tá? A velocidade com que essa nossa fonte está se deslocando é VF, tá? E o tempo que ela vai levar para justamente gerar uma próxima frente de onda vai ser o período T, tá? T grande ali, né? Então a gente sabe como escrever daí a frequência detectada pelo detector que está parado aqui, né? Então vai ser V dividido por lambda menos Δx. E o Δx agora é dado por essa expressão aqui, né? Então a gente acaba com essa formulinha aqui que a gente já obteve lá em cima, né? Para F'. E a gente vai usar justamente o fato de que a velocidade pode ser escrita como lambda F ou lambda sobre T, né? Porque F é 1 sobre T. Então a gente pode trocar aquele F por 1 sobre T. Daí o lambda a gente pode escrever como sendo VT. Certo? E substituir aqui na nossa formulinha, tá? A gente obtém então que o V vai ser VT menos VFT. Aí a gente vai colocar esse T em evidência aqui para frente desses parentes aqui. Vai sobrar só o V menos VF aqui.
tá? E o inverso do período é justamente a frequência. Então a gente pode escrever a fórmula final desse jeito aqui, tá? Então isso daqui é para uma fonte que está se aproximando do detector, tá? Isso quer dizer que a frequência detectada vai ser maior, tá? Isso reflete justamente aquele sinal de menos ali embaixo. Então a gente vai diminuir o valor do denominador, tá? Ou seja, aumentando daí o resultado dessa fórmula aí, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa pensando agora numa fonte que está se afastando, né? Então essa fonte aqui ela vai estar se afastando com uma velocidade VF e o detector continua parado aqui, tá? Esse cara está lançando frentes de onda agora, tá? Que são mais espaçadas que antes, né? Porque a gente lança uma frente de onda, anda para trás um ΔX, tá? Então essa frente de onda vai andar um pouco para frente e a gente vai andar um pouco para trás. Então esse lambda vai ser justamente diminuído por uma distância ΔX, né? Então esse cara vai andar uma distância ΔX para lançar uma próxima frente de onda, né? Então o lambda aqui, comprimento de onda das nossas ondas, vai ter um incremento desse ΔX, né? Então a fonte vai estar ajudando a tu criar frentes de onda mais espaçadas, tá? Por um ΔX. E então essas frentes de onda continuam se deslocando com a mesma velocidade v, né? Do estado do som. E esse ΔX também vai ser dado por VF vezes t, né? Porque é justamente o tempo que a gente leva para poder andar essa distância ΔX aí com essa velocidade, tá? Então a frequência detectada vai ser a mesma de antes, só que agora com um mais aqui, né? A gente vai usar essa mesma fórmula para escrever o lambda aqui como sendo VT. Vai acabar com essa expressão aqui, a gente vai colocar o t em evidência aqui para frente, né? Então a gente vai colocar o t aqui e com isso ele vai sumir daqui, né? Então vai sobrar só o V mais VF. E o inverso do período é justamente a frequência, né? Então a gente vai substituir aquele 1 sobre T por F, tá? A gente acaba então com essa formulinha aqui para as frequências detectadas quando o detector está parado e a fonte está se afastando desse detector com a velocidade VF. Notem que aqui a gente está aumentando os valores no denominador, que quer dizer que essa frequência detectada vai ser menor, né? Então a gente sempre vai ter essa regra: se a gente tiver aproximação, a frequência detectada vai ser maior; se eu tiver afastamento, a frequência detectada vai ser menor, tá? Isso para qualquer um dos casos, né? Então, resumidamente, a gente vai ter isso aqui, né? Notem que agora a gente tem uma inversão dos sinais, não é mais menos, agora é menos mais, porque o menos agora quer dizer aproximação, né? Porque com esse menos a gente vai aumentar o valor do F', e o mais quer dizer afastamento, né? Com o mais a gente vai estar diminuindo o valor do nosso F', ou seja, um afastamento. Então a gente pode acoplar essas fórmulas, tanto para o detector quanto para a fonte, e acabar com essa expressão aqui que a gente vai usar, tá? Bastante, tá? Então a gente só tem que, num problema, saber quem é a fonte, quem é o detector, saber as velocidades desses caras, saber se eles estão se aproximando ou se afastando, para utilizar os sinais corretamente, tá? A gente vai ver isso num exemplo, tá? Esse problema 2 aqui. Então a gente tem o que a gente aprendeu ali é usar uma fórmula, né, que vai nos dar a frequência detectada por um observador, né,
considerando que ou o observador ou a fonte estão se deslocando com uma velocidade específica, né? O que acontece é que em muitos problemas a gente vai ter uma situação que a gente emite uma onda sonora com uma frequência qualquer. Essa frequência ela é detectada por algum observador e retorna para a nossa fonte. Então a gente teria um problema duplo daí, né? A gente teria um problema de fonte-detector, e aí essa onda volta, aí o detector vira a fonte e a fonte vira o detector na segunda parte do problema. Então acontece muito isso, por exemplo, em problemas que envolvem, por exemplo, identificação. Por exemplo, um morcego quer saber se tem alguma presa que ele possa se alimentar e tal. Então ele emite uma onda sonora com uma frequência específica e ele espera essa onda refletir nessa presa e voltar para ele ter uma ideia da velocidade com que essa presa se desloca. Então isso acontece também em problemas de detector de velocidade dos carros, né? Os caras emitem um sinal para o nosso carro, esse sinal reflete no carro e volta, né? E a partir dali consegue saber qual que é a velocidade que a gente está. No caso dos carros, né, a gente não usa ondas sonoras, mas nesse problema sim, tá? Então a gente vai considerar que a gente tem um radar de ondas sonoras, tá? E o carro, no caso, ele está viajando numa rodovia equipada com esse aparelho, tá? Ele está viajando a 200 km por hora e a gente vai supor então que ele está se aproximando desse detector, tá? Então a gente vai ter aqui um detector parado, né? E uma fonte aqui se aproximando com a velocidade do carro, VC. Tá? Essa fonte está emitindo frentes de onda, encurtando o lambda, né? Tá? Então a ideia é usar a nossa formulinha, tá? Ele quer saber qual que é a frequência detectada pelo aparelho se o mesmo emite uma onda sonora de 30 mil Hz. Então o aparelho está emitindo 30 mil Hz. Esse carro vai observar lá uma frequência maior, né? Porque ele está se aproximando. Essa frequência vai ser reemitida pelo carro através de uma reflexão e vai voltar para o detector. Então é um problema duplo que tem que se preocupar duas vezes aqui num problema desse tipo, tá? Então então a velocidade das frentes de onda aqui, tá, é 342 metros por segundo. Aqui a velocidade indo para a esquerda aqui nesse meu desenho, né? E a velocidade do carro aqui é 200 km por hora. Só desculpa aqui porque na verdade quem está emitindo aqui inicialmente, né? Só fiz aqui essas letras erradas aqui. Inicialmente quem está emitindo é o nosso detector, né? Tá? Então é o aparelho detector está emitindo primeiro uma onda sonora, ele é a fonte, tá? Então é como se eu já estivesse fazendo a segunda parte do problema aqui, né? Vamos com calma. Então esse aparelho vai estar emitindo essas ondas sonoras. As ondas sonoras vão estar chegando até o carro que está se aproximando com uma velocidade de 200 km por hora. Agora sim, tá? Então primeiro a gente tem que saber, então o nosso aparelho vai estar emitindo aqui uma frequência F, tá? O nosso radar aqui, né? Tá? Então vou colocar um R de radar aqui. Então esse radar está emitindo uma frequência F e o carro vai estar observando uma frequência F', tá? Então vou colocar nossa fórmula aqui, depois ver quem sai e quem fica, tá? Então quem é o detector aqui? Ele é o carro, né? O carro que vai detectar inicialmente esse sinal que o aparelho emite, tá? Então eu vou
trocar aqui para VC aqui com uma velocidade do carro, tá? A velocidade do detector agora é a velocidade do carro. E ele está se aproximando, então a gente tem que aumentar a frequência, então a gente tem que usar o mais aqui, tá? A gente tem que usar o mais. E a fonte, no caso, é o nosso radar, que está parado, então a gente não tem aqui a velocidade da fonte. Tá? Só ver mesmo. Tá? Então essa formulinha aqui vai nos ajudar a encontrar o F' detectado pelo carro. Tá? Então o radar emitiu uma onda de frequência F, o carro vai estar detectando uma frequência F'. Tá? Então dá para a gente calcular isso, né? Que a gente sabe que a frequência é 30 kHz, 30.000 Hz, né? A velocidade do som é 342 metros por segundo. A velocidade do carro é 200 km por hora, então eu vou dividir aqui por 3,6 para a gente ter o resultado em metros por segundo, isso é importante, tá? Para manter as mesmas unidades aqui. E a velocidade do som aqui, 342 metros por segundo, tá? Então daqui dá para a gente calcular qual vai ser essa frequência detectada pelo carro, né? Então a gente vai ter aqui 30K, 342 mais 200 dividido por 3,6 dividido por 342. Isso dá uma frequência de 34.873 Hz, tá? Aproximadamente. Tá? Então essa é a frequência detectada pelo carro. O radar emitiu uma onda, tipo um pardal lá emite uma onda eletromagnética, e o nosso carro, se tivesse um detector, saberia que ele está recebendo uma onda eletromagnética ali, e ele vai detectar uma frequência maior se ele está se aproximando do pardal. É justamente o que a gente está vendo aqui. A frequência detectada pelo carro é maior porque ele está se aproximando do radar, tá? Agora a gente vai ter aqui uma outra situação, né? Porque nosso radar agora vai ser o detector, ele vai receber esse sinal de volta, tá? Então aqui a gente tem o mesmo desenho praticamente, né? O carro vou colocar um C aqui. Nosso carro aqui continua emitindo uma frequência, continua se aproximando com uma velocidade de 200 km por hora. Agora ele está emitindo a frequência F', né? E essas ondas agora vão estar retornando em direção ao radar a 342 metros por segundo. Tá? E agora qual que é a frequência que o radar vai detectar? Vai ser um F duas linhas, tá? Que é justamente o que ele quer saber ali nesse problema, né? Então F duas linhas, a gente usa a mesma fórmula, só que agora a gente usa as variáveis corretamente aqui. O F duas linhas vai ser o detectado, F' vai ser o emitido, e a gente vai usar a mesma fórmula, mais ou menos VD, V menos mais VF, e daí a gente corta quem tem que cortar aqui. Então agora o nosso detector está parado, então ele não tem VD, aqui em cima vai ser só o V. Agora a nossa fonte é o carro, tá? Então aqui a gente vai usar o VC, velocidade do carro, tá? E ele está se aproximando, né? Então ele vai fazer com que a frequência aumente, então a gente tem que usar o menos aqui. Se a gente usa o mais, a gente vai ter um número maior embaixo, né?
Então essa vai ser a frequência detectada pelo radar. F' aqui vai ser o 34.873 Hz. Velocidade do som 342. Velocidade do som 342 menos a velocidade do carro 200. A gente vai dividir por 3,6 para deixar em metros por segundo, né? Então isso vai dar, essa conta aqui, 34.873 vezes 342 dividido por 342 menos 200 dividido por 3,6. Então isso vai dar 41.636 aproximadamente Hz. Então essa daqui é a resposta, né? Então é importante entender esse mecanismo aí, que também é usado em problemas envolvendo morcegos e presas, tá? A gente tem aqui um radar que está emitindo uma frequência F, essa daqui, que é 30.000 Hz, ele está emitindo a frequência F. O carro vai estar detectando uma frequência F', tá? Então, inicialmente, o carro é o detector e o radar é a fonte. Importante entender isso, tá? Depois, na segunda parte, o carro vira a fonte. Vai estar emitindo aqui uma frequência F'. E o radar agora virou o nosso detector. Então, inverteu todo mundo ali na definição da nossa fórmula, tá? Então, vocês têm que... além de saber a fórmula, saber qual sinal usar, em qual momento, né? E quem considerar como sendo detector ou fonte, tá? Então é importante compreender todos essas partes desse problema aqui, tá? Outra coisa que eu sugiro para vocês é, sabendo os valores dessas frequências aí, né? Vocês podem resolver esse problema de um jeito para tu saber a velocidade, por exemplo, com que o carro se desloca. Então, tu tem a frequência emitida, a frequência que o radar detecta de volta, e a partir disso tu saber qual que é a velocidade do carro, tá? Então, finjam que vocês não sabem que velocidade é essa, né? Os 200 km por hora. Utilizem essa frequência F' aqui, tá? E a frequência F de 30.000 Hz, e a partir desses dados vai ter que me dizer qual que é a velocidade do carro, tá? Sabendo a frequência emitida, a frequência detectada de volta, o F duas linhas, tá? E também sabendo a velocidade do som, tá? Então esse é um exercício bom de fazer, certo, gente? Então, até a próxima aula.